Olá a todos, bem-vindos. Muito obrigado aí pela participação e presença de todos vocês. Tem o pessoal ainda conectando. Bem-vindos em nome da Sintecal e do Sebrae, né? Essa iniciativa aí das duas entidades que vão iniciar um trabalho focado em exportação, né? Um viés super importante aí que o Sebrae tem pautado e trabalhado com a Sintecal e outras entidades em outros segmentos. E hoje, então, a gente começa esse trabalho, né, focado mais especificamente aí a capacitação e preparação dos pequenos negócios e microempresas voltadas à exportação. Então, vamos ter dois momentos, né, vamos iniciar aqui com a Vânia, falando um pouquinho desse projeto que vai iniciar com a Sintecal e o Sebrae, e em seguida o Rui, então, aí que é o nosso convidado de honra hoje, vai falar um pouco sobre o mercado português de calçado, né, trazendo aí uma contextualização uma atualização, na verdade, né, não é nem pós-pandemia ainda, porque a gente está na pandemia, né, mas já é um cenário aí talvez um pouco mais tangível do que aconteceu lá no mercado durante a pandemia e como é que está saindo desse contexto. E também trazendo alguns pontos e oportunidades aí para os componentes que têm interesse em atuar no mercado, né, a indústria como um todo, que também possa aproveitar aí essas brechas que vão se abrir de oportunidades e aí Portugal passa a ser um parceiro comercial de componentes para calçados, tá? Então, Vânia, bem-vinda, né? Eu sei que tu vai trabalhar aí com a Sintecal no projeto, então queria saber um pouco de ti, né? O que uma pequena empresa ela pode esperar aí do projeto e o que ela vai incorporar a partir de agora, né? Que vierem aderir ao projeto, o que elas vão incorporar em termos de conhecimento e ferramentas para Obrigada, Luiz. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Sintecal e o Sebrae por poder fazer parte desse projeto junto com os outros parceiros, né, que vêm com a gente. É sempre muito bom trabalhar com vocês. Sobre o que você me perguntou, Luiz, o que a empresa pode esperar, né? Ela vai ter, assim, acho que um dos componentes mais ricos desse projeto é a equipe, né? Numa divisão entre workshops, entre as assessorias, nós vamos ter entre 6 e 7 consultores de diferentes especialidades, ou seja, com diferentes competências técnicas e diferentes vivências. Então, isso, além de todo o conhecimento técnico que esses consultores vão passar para as empresas, tem também a questão das vivências, né? A vivência de cada um, aquilo que cada um já testou, deu certo, deu errado, isso dá uma aceleração no processo de exportação muito grande, né? Os 6, 7 pessoas diferentes poderem trazer as suas vivências. E o que é muito legal do projeto é que cada encontro que a gente tiver, ele vai gerar uma entrega. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem alguns momentos que a gente vai fazer uma revisão de classificação tarifária, né? Vamos checar se tá certinha aquela classificação, se a empresa está conforme, enfim, as recomendações que a consultoria fizer em relação a isso vai para um relatório, um planinho de exportação. Outro exemplo, tem um dos momentos em que vai ter uma consultoria olhando para o produto, se aquele produto, se ele precisa de adequações, se o mercado que foi elencado como potencial, né, como alvo, se ele tem alguma proibição em termos de materiais, de alguma substância, né? Então, isso vai gerar um relatório da consultoria com as recomendações. Então, fora isso, tem os estudos, ou seja, é tudo muito rico, né? Cada encontro gera um relatório, uma recomendação ou planos de ação. Legal, né? Então, para a gente explorar um pouco mais, né? A gente sabe que é uma grande dificuldade hoje das empresas adequar o produto e entender um pouco da característica do mercado e também definir esse mercado, né? A assessoria vai ajudar as empresas, então, assim, vai estar ali do lado, assessorando e ajudando a implementar essas adequações?
Sim, a gente tem em relação às adequações, vai ser feito um planinho de ação, né, com as recomendações para que a empresa possa ir implantando isso ou de imediato, assim, quanto mais rápido ela puder fazer essa implantação, mais rápido ela acelera esse processo dela de exportação, né? Só que antes da gente pensar nessa adequação, um momento importante é que produto eu vou exportar. Qual dos produtos que eu tenho aqui, ele tem um melhor potencial no mercado, o que eu fabrico melhor. Então, isso, a consultoria, junto com a empresa, vai levantar uma série de requisitos para entender qual dos produtos seria de melhor impacto na exportação para essa empresa. E não é só isso, né? Porque quando eu olho para o produto, eu tenho um segundo momento aí muito importante, Luiz, que é quanto desse produto eu vou exportar, que é aquilo que a gente chama de lote mínimo, né? Então, eu tenho o meu produto ali, o exportável, mas qual é o lote mínimo? Então, essas características do produto e do lote mínimo, eu tenho que olhar o produto, o mercado e a realidade, principalmente da empresa, né? Porque a empresa ela tem uma quantidade de produtos que ela quer destinar para o mercado externo, porque ela tem que continuar atendendo o mercado interno. Só que o ponto disso é o impacto no custo, né? Eu tenho os custos variáveis ali que vão incidir em cima do produto, só que a exportação ela tem custos fixos muito importantes por operação. E eu preciso ter um lote mínimo que faça uma diluição desses custos para o preço ser interessante, porque aí eu vou também fazer. Não adianta eu ter só um bom produto, eu tenho que ter, né, o comprador ele quer um bom produto com um bom preço, ainda mais hoje com essa realidade de fretes que a gente vive, essa loucura em relação aos fretes, né? Então, eu tenho o preço do meu produto ele tem que ser bom para que eu possa diluir todos os demais custos. Então, o projeto ele prevê esses momentos que os consultores vão trabalhar a definição do produto, esse lote mínimo para compensar a diluição desses custos e o mercado-alvo. Legal, Vânia, muito bom. Deixa eu te perguntar, não adianta a gente ter só o produto bom, né? A gente às vezes precisa também de um posicionamento de imagem e de marketing super importante. Então, assim, às vezes quando a gente vê esses cursos de Comex, né? Enfim, essa informação sobre Comex que tem, a gente esquece muito da imagem, né? E eu queria saber se esse projeto tem ou vai ter, né? Ou está previsto aí pela Sintecal e pelo Sebrae, trabalhar com as empresas também esse posicionamento de imagem, por um lado, né, por um viés, e esse processo de negociação com os compradores, que para um pequeno negócio, para uma pequena empresa, às vezes é muito difícil, num primeiro momento, avançar, né, ou construir essa conexão em a longo prazo. Sabe que essa questão da imagem ela é tão importante que nós vamos trabalhar isso de duas formas na assessoria, né? Uma é olhando os materiais da empresa, aquilo que a gente chama de enxoval, né? Como é que eu estou divulgando a minha empresa, o meu site, o meu catálogo, questões de idioma, cores, enfim. Este olhar, como eu posso melhorar isso para o comércio exterior. E uma segunda assessoria muito bacana que a gente colocou no projeto justamente porque esse momento essa presença digital, ela foi acelerada por conta da pandemia, né? Então, quem tinha um site somente passou a precisar ter um e-commerce ou ir para o marketplace, enfim, uma série de coisas para conseguir vender, né? A nossa situação obrigou a trabalhar mais forte isso. Então, a gente vem com uma assessoria voltada para estratégias digitais para o comércio exterior. Então, além de eu olhar os materiais, como é que eu vou usar isso e fazer esse alinhamento, né, da comunicação da empresa do mercado interno com o externo para poder me destacar para a exportação, né? Ou seja, então, utilizar o digital também para impulsionar os negócios externos. E em relação às negociações, né, com os compradores, tem um momento ali que vai ser um momento coletivo, tem um workshop que vai trabalhar toda essa questão de uma preparação por uma rodada de negócios.
Porque parece super fácil, né? Eu ir para uma rodada, eu vou ali conversar com o importador. Só que eu tenho 15 minutos. E nesses 15 minutos eu tenho que me destacar. Porque, igual a mim, ele vai atender mais outras 30 empresas. Então, naquele momento, eu tenho que me destacar, eu tenho que me preparar para aquela reunião, para que ele queira voltar a conversar comigo. Então, tem ou essa outra parte que é do workshop, preparando para as rodadas. Legal, Vânia. E deixa eu te perguntar, né, já que a gente entrou nesse assunto com os compradores, eu vou ter contato com esses potenciais compradores, né? Então, sou um pequeno negócio, entrei no projeto, né? Adequei meu produto, adequei minha imagem, eu vou ter esse momento com eles. E melhor que isso ainda, né? Eu vou ter um olhar externo sobre o meu posicionamento, sobre o meu produto, né? Então, eu vou ter especialistas, né? Em alguns mercados fazendo esse olhar também crítico, assim, sobre o meu posicionamento e sobre como eu vou, como eu preciso me desenhar para entrar no meu mercado-alvo. A gente tem, dentro dessa equipe que eu comentei, dos especialistas, nós temos dois consultores que eles estão no exterior e eles vão ter também momentos com as empresas para que cada um, independente se aquele mercado é um mercado-alvo, tá? O que a gente quer é que esse olhar de fora do estrangeiro, são consultores estrangeiros, que eles vejam os produtos das empresas, aquela empresa e como aquilo poderia se encaixar no contexto, né? Como é que funciona essa cadeia lá? As empresas, os calçadistas, eles são aqui como no Brasil? Como é que, sabe, o que diferencia? Porque é importante isso no momento da venda, porque eu não necessariamente eu vou vender o componente da mesma forma que eu vendo aqui no Brasil. Né? Então, esses dois consultores estrangeiros, eles vão trazer esse olhar dos respectivos países, fora que isso também vai ser traçado no estudo de mercado, do mercado-alvo que for definido. Né? Em relação aos importadores, tanto desses países que esses consultores vêm trazer esse olhar para cada empresa, quanto para o estudo, eles vão receber listas de potenciais importadores. Tá? Então, a partir daí, eles já vão ter uma série de dados para poder contatar essas empresas, telefonar, mandar e-mail, enfim, começar a se mexer. E aí tem uma outra coisa muito bacana que eu acho que até, né, não sei se você quer guardar o segredo, se você já quer contar, que ao longo do projeto vão ter aí alguns momentos em que vão ter rodadas de negócios, né? Independente se vai ser física ou virtual, vai depender aí de todas as nossas questões, mas vão ter alguns momentos aí que vão ser preparados para justamente ter esse approach entre o exportador e o potencial importador. Não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre isso, ou se você quer deixar o segredo. Não, vou só, então, para a gente não avançar muito no tempo, só complementar, né? Então, o curso, a gente espera, né? Aí a gente está vendo que a Vânia está apresentando alguns detalhes, já antecipando algumas coisas. O Sebrae vai se encarregar, então, de fornecer toda essa estrutura de capacitação, transferência de conhecimento, implementação ali de todo o arcabouço, né, que envolve a exportação. E a gente tem um projeto com a Apex, que é o Vai Brasil, né? E aí o Vai Brasil vai entrar, então, com esses pequenos negócios que participarem aqui conosco, assessorando em momentos de rodadas lá que o Vai Brasil realiza, né? Então, vai ter uma assessoria também junto desses pequenos negócios, sentando ali na mesa e negociando com os compradores que estiverem participando, né? Então, acho que essa participação de uma pessoa que já é especialista, né, em negociar e que já tem esse olhar é fundamental ali para preparar, acompanhar durante a rodada e ainda fazer um follow-up ali, né? Um pós-rodada para tentar efetivar esse negócio, né? Então, já adiantei aqui, né? A gente vai explorar aí ao longo do Uhum. projeto também esses links aí entre os projetos, né? Entre o Sebrae e a Apex com a Sintecal. E só para a gente finalizar, Vânia, então eu queria saber assim, né? Se tu pudesse nos assegurar e nos dar um ok, né? Depende muito do empresário e da empresa, né?
Mas ao final de toda dessa trajetória, assim, o meu pequeno negócio, né? Então, se eu tenho uma pequena empresa, eu vou entrar nesse projeto. Eu vou estar pronto para exportar. Então, assim, a exportação vai estar no meu planejamento estratégico, e mesmo com uma estrutura reduzida que esses pequenos negócios, né? Que os pequenos negócios têm, eu vou conseguir ter essa preparação, eu vou conseguir dar essa importância e ter essa relação com esses mercados. É, é isso, né? Para a gente finalizar. Olha, no que depender das entregas do projeto, tanto nas questões técnicas, quanto na vivência dos consultores, sim, as empresas, os pequenos negócios, elas vão ter, eles têm condições de exportar durante o projeto, né? Se ele não estiver totalmente pronto, no mínimo ele vai ter ali uma série de recomendações ou das adequações que são necessárias para que ele exporte. A gente sabe que isso depende do que o consultor vai levar, do que o projeto em si vai levar tecnicamente, né, e da atuação da empresa. Eu vou trazer aqui rapidinho, só para a gente não estourar o tempo do Rui. Eu participei de um projeto, esse ano ainda, num outro estado, que ele não tinha todos os temas, ele era muito parecido com o projeto que a gente vai executar agora, mas esse projeto agora ele é mais completo, mas ele trabalhava tanto os temas técnicos de comércio exterior, quanto temas transversais da empresa, e aí quando eu falo dos temas transversais, a gente está falando de custos, da área fiscal, né? Isso tudo é abordado. E nós tínhamos uma empresa ali muito, muito pequena, né, que nunca tinha exportado, não entendia absolutamente nada de exportação, era o primeiro contato que ele estava tendo com o tema. Então, para a gente ver o grau de necessidade de ajuste da empresa, até a classificação fiscal dele estava errada, né? Eu comecei o projeto ajustando a classificação fiscal dele. Mas o grau de engajamento dele e de aproveitamento com o projeto, então, ao longo do projeto, ele já foi fazendo deixando o modelinho dele de invoice pronto, ele adequou o sistema dele para fazer isso, ele adequou para emissão de nota fiscal, tudo isso ele foi fazendo, né? Quando chegou no momento do estudo, que nós elencamos o país dele e tal, ele recebeu a lista de importadores, ele contatou todos os importadores do estudo. Esse foi um projeto de 6 meses, e essa empresa ela não fez só uma, mas ela fez 3 exportações nesse período, né? Começou com valores bem pequenininhos lá, $500, $600, e assim que a gente terminou o projeto, ele já estava cotando uma exportação ali que ia dar quase um container, né? O que estava dando problema para ele naquele momento era realmente o valor do frete. E o que foi legal dele ter conseguido exportar no meio do projeto é que a gente conseguiu acompanhar todos os passos. Então, quando ele fez o orçamento para o importador, ele preencheu a proforma, trouxe a proforma para mim, eu pude olhar a proforma, não, pode mandar, ele mandou. Então, tudo isso aconteceu, ele embarcou a mercadoria, a gente emitiu a nota e fez o fechamento de câmbio. Então, é possível sim que isso aconteça, porque eu passei realmente por um caso bem recente, né? Mas tudo vai depender do engajamento da empresa. Né? Eu vejo esse projeto com tudo que ele engloba, ele faz um processo de aceleração da exportação. Se um empresário vir com a gente, e ainda mais com todas as oportunidades, e esse projeto que eu participei, ele nem teve esses momentos que você comentou, né? das rodadas de negócios, enfim. Então, olha quanta oportunidade pode ter aí para as empresas. Bacana, realmente ficou um projeto bem completo, né? É só o fato da gente não só transferir o conhecimento, mas ajudar a implementar, acho que já é um diferencial super importante. Vânia, agradeço aqui a tua participação, né? Espero que logo a gente se encontre de novo iniciando o projeto e de imediato já passo a palavra para o Rui, né? Nos trazer aí um pouco de notícias de Portugal, né? Dar um contexto aí de como está a situação em Portugal. E apresentando e já trazendo aqui também alguns ganchos, né, para esses pequenos negócios que estão aqui nos assistindo agora, também aproveitar esse nicho de mercado aí, a gente já conseguir também emendar aí algumas exportações para Portugal. Obrigada. Só um minuto. A gente está em modo reunião, tá, pessoal? Então, assim, peço que todos deixem o microfone e a câmera desligada por enquanto, né, enquanto o Rui fala. Mas a ideia é de ter um modo reunião justamente que ao final todos possam aí trocar informações com o Rui, né,
usar bastante ali a informação que ele trouxer, e que vocês também tragam um pouco de experiência de vocês aí sobre o mercado de Portugal, sobre o cenário externo aí que se vislumbra, tá bom? Muito obrigado e bom evento a todos. Obrigado, Luís. Boa noite a todos, ou boa tarde, aqui já é boa noite. Bom, começando com uma pergunta direta do Luís, como é que as coisas estão? Acho que as coisas não estão bem a lado nenhum, não é? Em Portugal não está a ser diferente. De qualquer forma, estamos a atravessar este período, que é um período complexo, complicado, e é sobretudo um período novo, não é? É um período que nós nunca assistimos no mundo e para o qual não estávamos preparados. No setor calçadista em Portugal, o setor calçadista sofreu bastante no início da pandemia, continua a sofrer nesta fase, e esta crise poderia ser uma crise em V, mas vai ser assim em V, mas com a segunda perninha do V um pouco mais curta. Isto porquê? Porque durante esta crise toda houve bastantes empresas que não conseguiram e não resistiram. E, portanto, quando isso acontece, há duas coisas que costumam acontecer no mercado. Ou alguém toma essas empresas, ou essas empresas pura e simplesmente deixam de trabalhar. O que tem vindo a acontecer é que algumas empresas estão a ser tomadas, porque o setor do calçadista em Portugal era um setor com bastante dinamismo, bastante atividade. Foi um setor que passou um período muito mau nos anos 90 e conseguiu dar a volta por cima desse período muito mau. Foi um período em que, nos anos 90, em Portugal, o setor calçadista estava vocacionado para, bom, como hoje o calçado chinês, um calçado muito barato, que se introduzia em qualquer lado, só que com a entrada da China na OMC, havia alguém que fazia mais barato que Portugal. E nesse contexto, no final da década de 90, inícios da década de 2000, as coisas correram bastante mal para o setor em Portugal. Agora, conseguiu-se em 10 anos, numa década, dar a volta, e Portugal deixou de produzir sapato barato para produzir sapato caro, nomeadamente numa lógica de white label, mas para grandes marcas, e eu vou ter a oportunidade de mostrar alguns números, com um valor agregado muito elevado. Aliás, apenas a Itália consegue exportar sapatos mais caros do que Portugal, o que é notável para um país pequeno como é o país, como é Portugal, e portanto era um setor que estava em franco crescimento, que estava bem, que estava pujante, e pronto, e agora está a lutar para que tudo isto passe, não é? Eu vou tentar, se o Luís achar bem, eu confesso, Luís, que eu estou aqui meio perdido no Zoom, sabe que eu sou um cara que gosta da Microsoft e, portanto, eu estou mais habituado ao Teams. E estava aqui tentando ver se colocava a apresentação online. Deixe-me ver se eu consigo fazer isso. Oi, abaixo da tela tem um share screen em verde. É aí que eu estou. Só que ele está-me a dar, espera aí, ficha, files, advanced, não quero nada disto. Eu posso compartilhar para ti daqui. Tu quer? Aqui, encontrei. Ok. Encontrei. Perfeito. Muito bem. Já estão vendo? Sim, tu só pode dar um compartilhar, um tela cheia ali, que daí... Já está? Já Sim, está estamos vendo. Pronto. Não está como tela cheia. Só tá vendo o teu PPT. Pois, agora tenho que... Vocês têm que mudar isto para Teams. Ora bem, vamos lá pôr aqui no slideshow e agora play from start.
Aí, perfeito. Muito bem. Então, muito rapidamente, eu vou fazendo aqui uma breve apresentação e depois fico à vossa disposição para quaisquer questões, está bom? Bom, nós não podemos falar de Portugal como setor sem falar do mundo. Porquê? Porque Portugal está muito ligado ao mundo. É uma indústria que exporta cerca de 90%, 95% de toda a sua produção. E, portanto, qualquer tipo de consideração que eu faça sobre o mercado português, vou ter que fazer essa consideração dentro daquilo que é o mercado mundial, porque nós não consumimos o sapato que produzimos. Isso é a primeira grande diferença de Portugal para o Brasil. Há sapatos que são feitos cá, que a maior parte dos sapatos feitos cá não são para ser vendidos em Portugal. Portanto, esta é a primeira grande diferença. Bom, e portanto, dentro da produção mundial, nós vemos o quê? Nós vemos que a Ásia tem 87,4% da produção, a Europa 3,2% e a América do Sul 4,7%. Portanto, o que é que nós vemos no setor calçadista? Vemos que a Ásia produz quase tudo e a Europa produz muito pouco, isto para introduzir aqui e falar só sobre Portugal. Produz muito pouco, 3,2% da produção mundial. A grande diferença é que esta produção é altamente valorizada, ao contrário da produção asiática. Mas voltando aqui à caracterização da produção, o que é que nós verificamos? Verificamos que os pares continuam a crescer em termos de produção e vemos que quem são os principais players, quem é que está produzindo aí no mundo e as suas cotas de mercado. Vemos que apenas na Europa, apenas a Itália tem 0,7% da sua cota mundial, o Brasil tem um notável quinto lugar, e esta é a evolução daquilo que tem sido a produção. Portanto, os sapatos continuam a ser produzidos, estão numa tendência crescente e nós estamos nesse mercado. Continuando um pouco mais para a frente, vamos analisar um pouco mais aqui as exportações. Bom, as exportações continuam a ser quase todas da Ásia, não é? Mas reparem bem agora que a Europa, onde Portugal se insere, já exporta 13%. Vamos lá ver aqui, enquadrando Portugal na Europa, enquadrando a produção, a Ásia que produz 87%, exporta 84%, e a Europa, que produz 3%, já exporta 13,7% ou quase 14%. Depois podem ler estes slides, eu acho que o Luís depois pode passar isto a toda a gente, não vale a pena estar aqui a perder muito tempo com isso. E agora vamos verificar aqui este enquadramento que me parece muito interessante, que é este gráfico tem pares e tem dólares. Pares mais escuro, dólares mais carregado. Reparem como o valor por par começa a ser cada vez mais elevado. Porquê? Porque para o mesmo número de pares eu estou a cobrar mais dólares. E, portanto, o que é que isto nos indica? Indica-nos que o sapato barato está a perder um pouco de influência, não é? Porque senão seria ao contrário, a dimensão com estabilidade da produção, eu teria menos milhões de dólares, menos volume monetário. E aqui está o que eu estava dizendo, exatamente o preço da exportação do produto final está paulatinamente a crescer. E esta é a tendência que Portugal fez, foi esta tendência que Portugal fez há 20 anos atrás. E este é o desafio do mercado, parece-me a mim, e é um desafio que eu depois vou-vos deixar para vocês também aproveitarem Portugal para trabalharem este desafio, que é o desafio da criação de valor. O sapato que tem mais interesse é o sapato que tem mais valor agregado, porque senão temos o quê? Temos a China a trabalhar nesse mercado e nós não temos capacidade de trabalhar com a China. Bom, em termos de preços, vamos enquadrar aqui, reparem que a Europa produz 3% da produção, a China produz 87%, mas reparem que em termos de preços, a Itália aparece a exportar com uns notáveis $57 o par de sapato,
Portugal com 26,26 dólares por par de sapato, até pertinho do México, um pouco mais longe da Espanha. E aqui podem perguntar, bom, porque é que o México também conseguiu isto, conseguiu este valor, sobretudo até face ao Brasil? Bom, porque o México tem aquela influência norte-americana toda, e tal como Portugal faz private labeling para empresas europeias, sei lá, Armani's, Chanel, Louis Vuitton e por aí afora, o México também faz para white labeling, para as marcas americanas, não é? E reparem que a exportação do sapato brasileiro, onde estão as vossas componentes, vai a 8,44. E aqui eu coloco-vos a primeira questão. Em que lugar vocês querem estar enquanto produtores de componente? Querem estar no sapato italiano, no sapato português, no sapato mexicano, ou querem trabalhar com os vossos colegas brasileiros que exportam sapatos a 8,44? Naturalmente, se a Itália, Portugal e México têm valores superiores de venda, vocês têm uma margem negocial um pouco maior para conseguir um bocadinho maior valor agregado, ou pelo menos para não ser tão esmagado no preço pelo vosso cliente, não é? E agora aqui eu estou aqui a passar isto um pouco mais rápido, mas porque são muitos slides e não queria perder isto tudo, e vamos só falar um pouco, muito brevemente, sobre importações de produto. Bom, reparem que a Europa produz 3%, exporta 14% do que produz, mas compra 35,4% do sapato internacional. Naturalmente que a Ásia compra também bastante, e sobretudo de gama alta. A América do Norte também compra alguma coisa, mas a Europa é o mercado tipicamente do sapato de importação, apesar de ter ainda muita produção própria. Reparem aqui, nós temos que perceber que importações para a Europa é diferente do vosso paradigma, não é? Porque aqui nós contamos importações se for de Portugal, se vier de Espanha para Portugal, e vocês não contam como importações se for do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, não é? E aqui sim, portanto, por isso é que também temos aqui um grande valor de importações. E, portanto, a comparação torna-se mais difícil. Mas, na verdade, a verdade é esta, que a Europa compra bastante produto. E quando compra bastante produto, compra também bastante componente importado. Em termos de valor, aquilo que eu vos queria deixar de importante é este diferencial que vemos aqui. Reparem, a importação que a Europa faz do calçado e, portanto, também das suas componentes, em termos de pares, situa-se nesta linha mais escura, em termos de dólares, situa-se na linha mais clara. Agora, reparem que este é o maior diferencial de todos. A Europa paga e compra sapato relativamente caro. Não tanto na América do Norte e, como seria de esperar, também na Ásia, não é? Porque a Ásia produz para si o sapato barato, não precisa de o importar e, portanto, toda a importação que faz é de facto de um sapato mais caro. Mas este diferencial é sobretudo verificado na Europa. E que tipo de calçado se está neste momento a comprar nos mercados mundiais? Bom, a grande novidade tem sido o têxtil, muito impulsionado pelos novos ténis, não é? Que são quase todos feitos agora de têxtil. Há 10 anos para cá que começou a ser mais incorporado. Notamos a borracha e o plástico com algum decréscimo, o couro também com bastante decréscimo, e aqui também não está dissociado do facto do têxtil no ténis estar a substituir o couro, não é? Porque depois nós vamos ver a seguir que o couro é uma grande oportunidade, e para vocês que trabalham e que têm bom couro no Brasil, é uma oportunidade de trabalho muito interessante. E, no fundo, são estes os grandes novos paradigmas do que se está a passar.
Falei do couro há pouco, é preciso ter cuidado, o couro está a descer, está, mas o couro é o mais caro, não é? O couro é o valor do sapato mais caro, é o sapato do couro. E reparem que o sapato também do têxtil é também um sapato, que isto começou agora, é também um sapato que tem vindo a elevar um pouco no seu valor. Isto porque parece-me a mim que é a incorporação do têxtil nos ténis de marca, que são tipicamente caros e que são muito confortáveis, e portanto é uma componente para ter em conta. É uma componente que se deve ter em conta, porque tem vindo a crescer não só em volume, mas também em valor, e isso é importante. E o que nota-se ali do couro também é que o couro tem vindo a decrescer em volume, mas tem vindo a crescer em valor. Pronto, aqui a exportação por continente, verificamos basicamente o que é que se vai exportando, não é? Quer dizer, não será novidade que a exportação na Europa foi sempre muito baseada no couro e que agora está vindo a descer e começa a ser substituída pelo têxtil, não é? O resto vou dispensar-me de apresentar, porque não fala tanto sobre a Europa, mas tem aqui informações que eu acho que são muito interessantes para analisarem. E sim, rapidamente passamos para uma nova secção, que é a nova secção do consumo. Bom, nós falamos inicialmente da produção, falamos de o que é que se fazia essa produção, como é que se exportava, quanto é que se exportava, introduzimos um pouco Portugal aqui no meio do comércio internacional. Portugal é um mercado internacional, o que se produz não se faz por aqui, mas agora temos que olhar para o outro lado, temos que olhar para o lado daquilo que se está a consumir, sobretudo para vocês que são produtores de componente de calçado, têm que saber o que é que o consumidor quer comprar para vocês estarem aptos, para endereçar as melhores oportunidades e aquilo que o consumidor quer. E, portanto, o consumo, tal como a produção, agora é diferente, não é? Vemos que a Ásia consome 54%, mas produz 87%, não é? A Europa produz 33,2%, mas consome 15%, portanto é um pouco mais equilibrado e naturalmente estará ligado à demografia de cada um dos países, não é? Sendo que toda a gente tem dois pés, pelo menos um par de sapatos onde ter, não é? Portanto, indo no consumo pela região, cá está, é um top 10 que está muito relacionado com a população de cada um dos países, mais do que tudo, não é? E pela sua dimensão. Os principais mercados consumidores também são estes, que são também muito relacionados com a demografia. Naturalmente que o consumo é também determinado pela riqueza, não é só pelo nível de população, não tanto em número de pares como em valor, mas são estes os principais mercados, e aqui também nada de novo ou de interessante. Fechando o ciclo para Portugal. O ciclo para Portugal e o que é a indústria do calçado em Portugal. Bom, Portugal é um país pequeno, um país que tem 10 milhões de habitantes, portanto terá um tamanho de um estado médio talvez no Brasil, tem uma posição de exportações que se encontra no lugar 15º, que é uma posição bastante boa, 15º a nível mundial em termos de exportações. É uma posição muito, muito interessante para um país como Portugal, e tem uma posição de importações que é o 29º, que reflete o quê? Reflete alguma qualidade, que reflete algum poder de compra
para sapato, importado, mas que já está muito mais dentro daquele que é o patamar que reflete estes 10 milhões de habitantes, não é? Portanto, andando para a frente, o que nós também olhamos em Portugal é que o valor das exportações tem vindo a subir consistentemente. Teve aqui alguns problemas entre 14 e 16, depois em 2019, curiosamente, foi um ano muito mau, foi um ano antes da pandemia, mas foi um ano que não foi positivo e foi atípico, não foi positivo para a indústria calçadista portuguesa e foi um ano atípico. Foi um ano onde as produções como se tiveram problemas. Nós trabalhamos muito em white labeling e houve de facto algumas empresas que deslocalizaram a sua produção e foi de facto um ano atípico, mas ali o linear que é o que conta, tem sido positivo nos últimos 10 anos. Os principais mercados de exportação do setor calçadista em Portugal são, em primeiro lugar, a França, em segundo lugar, a Alemanha, em terceiro lugar, os Países Baixos, depois a Espanha e o Reino Unido. Bom, quem são estes mercados? São sobretudo mercados que detêm marcas. Por exemplo, França e Espanha e Reino Unido são claramente mercados do white labeling que detêm marca. Alemanha e Países Baixos, já estamos a falar de outro tipo de negócio, white labeling, mas para outro tipo de marcas mais austeras, com menos luxo associado, mas também com grande qualidade. O que é interessante notar é a variação nos últimos 5 anos. Todos estes países têm vindo a perder cota na sua quantidade, mas, tirando o ano de 2019, o setor foi sempre crescendo com bastante vigor. O que é que significa isto? Significa, e ainda bem para o setor, que ele se está a diversificar, está a ir para outros mercados e, portanto, está a aumentar a sua penetração global. Os principais parceiros comerciais do lado da importação, aí naturalmente que são também quem detém as marcas, na Espanha. Espanha porquê? Bom, Espanha detém quase tudo aquilo que é a moda na Europa. Espanha é no fundo, Espanha é o rei da fast fashion, não é? Não é o rei da moda, porque aí se calhar os franceses fazem melhor, mas são os reis da moda rápida, do fast fashion e da moda barata. Depois, naturalmente, temos também a China para consumo próprio e França e Alemanha também como mercados de importação, mas a importação aqui é relativamente mais pequena. O que também é interessante, já para fechar um pouco aqui esta exposição do setor em Portugal, é verificarmos o que é que estão a ser transacionados, não é? E aqui vemos as exportações portuguesas, 70% delas são baseadas em sapatos baseados em couro. Naturalmente, com um sapato que é baseado em couro tem milhares de componentes associados, milhares não, mas centenas de componentes associadas ao próprio sapato. Mas é aí que de facto Portugal se especializou no couro, é aí que existem oportunidades, e quando eu digo que existem oportunidades para as componentes virem trabalhar no couro, não é só o couro, há um conjunto de outras componentes que são muito importantes. Eu só vos quero dar a noção que o couro é o produto fundamental, o sapato em couro é o produto fundamental no qual Portugal se especializou, também à semelhança da Itália, por isso é que o preço do sapato italiano e português é mais elevado.
Em termos de importações já interessa menos, porque são importados, mas repare-se na diferença, não é? Nós exportamos 70% do couro e compramos 16% do couro. No têxtil, nós importamos 35% do têxtil e exportamos meramente 6% do têxtil, não é? Portanto, aqui nota-se bem o foco da indústria em Portugal. No fundo, agora para finalizar, dar-vos uma pequena noção daquilo que é a indústria, o que é que são os 5 maiores players em Portugal. São relativamente pequenos, não são grandes players. São empresas que, a maior empresa, que é a Ecolet, faz 125 milhões de dólares, não é nada de extraordinário, e tem 1.100 trabalhadores. A Gabor, a segunda maior indústria, tem um pouco mais de trabalhadores e fatura 100 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um setor que é sobretudo constituído por pequenas e médias empresas, e eu estou-vos aqui a mostrar as grandes, não é? Portanto, se as grandes são assim, imaginem o que é tudo o resto, não é? Aliás, podem ver que o volume de exportações e de produção português é enormíssimo, comparando com a soma destes 5. Portanto, temos aqui um mercado altamente disperso, concorrencial, feito de inúmeras pequenas e médias empresas que vão trabalhando bastante bem e que têm tido a capacidade de angariar clientes fora do país. Factos notáveis sobre Portugal. Bom, a sua posição que tem nos impermeáveis, portanto, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o 6º país no mundo com maior cota de mercado, com maior cota no mundo nos impermeáveis, portanto, à frente de países como Canadá, Alemanha, Reino Unido, que são países muito, muito maiores, e também no couro, que é exatamente o 10º maior país produtor de sapatos de couro, com um preço médio bastante elevado. Aqui uma coisa que pode ser muito interessante verificar: reparem que a França vende um sapato de couro a 72 dólares como preço médio, e Portugal vende a 32, não é? O que é que acontece? Este sapato tipicamente é produzido a 32 em Portugal. Portugal vende a França, Portugal vende aqui a França, Portugal vende a França pelos 32, não é? E os franceses cobram pelas marcas que têm, e justamente, não há aqui nenhuma crítica, mais 40 dólares em cima, não é? Portanto, a marca vale mais do que o produto, só para ter aqui esta noção. Mas fazer marca também é muito, muito caro e é muito, muito importante. Aqui eu quero-vos dar uma imagem daquilo que a indústria em Portugal pretende ser. Pretende ser uma indústria, pretende-se posicionar como uma indústria muito arrojada, a proposição de valor construída até pela APICAPS é em torno da indústria mais sexy da Europa. Portanto, de facto, pretende-se aqui apresentar Portugal como um player ao nível, como um player e um produtor, não tanto de calçado, mas um produtor de moda no calçado. E, portanto, quando estiverem em Portugal, vão verificar que, se falarem com alguns potenciais clientes vossos, portanto, que são empresas que fazem calçado, e se lhes perguntarem se eles fazem calçado, eles vão dizer: não, nem pense nisso, nós fazemos moda, nós fazemos coisa diferente do calçado. O calçado faz ali o meu vizinho, que faz uns sapatos que são indiferenciados. Nós criamos moda para grandes marcas, ou até algumas empresas têm grandes marcas, grandes não, mas têm marcas muito bem consolidadas no mercado. E, portanto, este é ali o diferencial que o governo, a APICAPS, as associações, têm conseguido introduzir no mercado mundial, que é
olhar para Portugal não como um país produtor de sapatos, mas como um país que consegue oferecer soluções de moda no calçado muito interessantes. Os desenvolvimentos recentes, portanto, são os que aqui listo, não é? É o 8º maior exportador mundial de calçado de couro, portanto, para um país que tem 10 milhões, ser o 8º de qualquer coisa é de facto muito bom. Posiciona-se entre os principais exportadores mundiais do calçado de moda, não é de calçado de qualquer coisa, é de facto de moda, e por isso também a preponderância do couro. Proposição de valor construída em torno da indústria mais sexy da Europa. França e Alemanha são os mercados principais do calçado português, em 2 vetores diferentes. França nas marcas mais premium, Alemanha nas marcas de qualidade, mas de maior austeridade para os grandes distribuidores, alemães. A Espanha é o principal fornecedor de Portugal. Eu quase que diria que a Inditex é o principal fornecedor de Portugal, e tudo o que está associado à componente da moda e do arrastamento que traz do calçado através desse grande colosso que é a Inditex. E depois, hoje, algo que é extremamente interessante é que Portugal hoje começa a ganhar começa a ter um conjunto de questões diferentes que nunca teríamos visto, e hoje Portugal está-se a tornar um hub de exportação de outros países. O que é isto de um hub de exportação? Por exemplo, a Turquia, que é extremamente agressiva do ponto de vista comercial, recentemente criou aqui em Portugal um hub de exportação, ou seja, para as empresas turcas de componentes, onde criaram aqui um grande armazém, a norte de Portugal, que é onde se situa o setor, colocaram aqui um conjunto de produto mais standardizado e daquele que pode rapidamente ser trabalhado e incluído, porque o setor de calçado em Portugal é um setor que tem uma característica: por fazer moda, ele é muito rápido. Ou seja, uma grande dificuldade que uma empresa brasileira pode ter ao desenvolver um país como Portugal ou Itália tem a ver com a rapidez. É que o seu cliente vai-lhe pedir o produto e vai-lhe pedir em 5 dias no máximo. E, portanto, você tem que produzir e entregar em 5 dias. Ora, se estiver na Turquia e no Brasil, não vai ser possível fazer isto entre 5, vá lá, até no máximo 10 dias. Porquê? Porque ao fazer moda, faz-se a moda do fast fashion. E é aquela moda que tem 27 coleções num ano. E, portanto, é uma moda, naturalmente, naturalmente que é uma produção muito curta, portanto, é muito exigente para o fornecedor, porque é uma produção de muito poucos sapatos, porque é para uma coleção muito pequena que vai para o mercado e desaparece e nunca mais volta. Portanto, são muitos poucos sapatos. Vão-lhe pedir a si, fornecedor de componentes, que entregue rápido, que entregue barato e que entregue pouco. E isto é extremamente complicado, não é? De se fazer. Como é que os turcos estão a fazer? Fazem assim, metem aqui um armazém, metem um comercial a andar aí à volta das empresas e pronto, e a partir daí começam a vender o produto que já têm da mesma forma como qualquer outro produtor nacional português, não é? Duas últimas notas que eu acho que são oportunidades grandes para o Brasil têm a ver com a questão de o Made in China está cada vez a ficar com uma notoriedade cada vez pior. Não é pela qualidade, mas de facto a pandemia, o vírus, o facto do vírus ter sido originado na China, não é que as pessoas culpem os chineses disso, mas ao verem a forma como os chineses têm vindo a trabalhar sobre estas matérias, as pessoas estão-se a afastar um pouco daquela cultura e de facto
tudo o que não é feito na China está a ganhar relevância. E, portanto, hoje, com facilidade, um cliente prefere pagar mais 2 ou 3 cêntimos por peça do que estar a comprar a um chinês. E, de facto, porquê? Não só porque pronto, as pessoas estão um pouco aborrecidas e magoadas, e não é magoadas, mas desalinhadas com aquilo que é a China dos dias de hoje, mas também porque, de facto, no mercado começa-se a valorizar o produto que não é feito nem na China, nem no Vietnã, ou seja, começa-se a valorizar o produto que não é feito nos sítios onde se exploram pessoas. E aqui são estas as duas condições que eu acho que são importantes para o futuro. A sustentabilidade económica e a sustentabilidade ambiental, que é o último ponto, que é a sustentabilidade de materiais e logística. Portanto, terminando aqui a apresentação, eu julgo que não tenho mais nenhum slide, mas vou agora terminar desta forma. O grande desafio para qualquer empresa neste setor é a sustentabilidade. E é a sustentabilidade económica, ou seja, como é que nós vamos produzir sem explorar pessoas. Isto significa que não queremos produzir em regimes ditatoriais como a China e não queremos ter crianças a produzir pares de sapatos no Vietnã. E, por outro lado, como é que o fazemos também sem matar o planeta, com materiais inovadores e com sustentabilidade logística. Não se esqueçam, não é? Que a logística é também um grande fator de poluição. E, portanto, estes são os dois grandes desafios que eu vejo para o futuro. Ainda tenho mais um slide. Deixa-me ver se tenho aqui, ainda tenho mais aqui 3 slides. Ainda tenho aqui mais 3 slides para resumir e concluir aquilo que é o setor em Portugal. Entre 2020, como eu falei só em dados de 2019, são os últimos que há, eu senti a necessidade de colocar aqui 2020 e 2021. Entre 2020 e 2021, o mundo todo assistiu a uma venda de menos 5 mil milhões de pares de sapatos vendidos nesse ano. Isso equivale, para ter uma noção, a 60 anos de produção de calçado em Portugal. Um dos maiores exportadores do mundo. O que não se vendeu pela pandemia equivale a 60 anos de produção. Como eu tinha referido, uma segunda nota, até 2019 o setor do calçado estava a crescer todos os anos e numa década registrou, como eu vos disse, um aumento de 50% nas exportações. Em 2020 o que aconteceu foi que tivemos menos de 16% nas exportações e também menos de 290 milhões de euros de faturamento para o exterior. E por último, deixar-vos aqui as oportunidades que eu vejo para as empresas brasileiras de componentes trabalharem no mercado português. Em primeiro lugar, olhar para o mercado português como um mercado que tem valor acrescentado, que vende sapato caro. E, portanto, é um mercado onde o preço não é o fator decisivo de compra. Naturalmente que ninguém vai gastar mais um cêntimo se não o puder gastar, muito menos pessoas ligadas ao setor calçadista, que é um setor de margem esmagada, mas não é o preço, não é o fator fundamental. O fator fundamental é qualidade. E em termos de oportunidades, de um mercado que vos pode comprar muita coisa, naturalmente o couro, porque nós produzimos 70% do nosso sapato em couro, mas não podemos esquecer que a moda, que hoje está no couro, com grande probabilidade vai entrar aqui no têxtil, não é? Portanto, com grande probabilidade vai passar muito mais também pelo têxtil. E, portanto, um posicionamento no têxtil parece-me interessante também. E depois olhar para 3 fatores que são muito importantes e que o Brasil pode ter: materiais inovadores, materiais sustentados
e origens exóticas e naturais. São tudo oportunidades que vocês têm e que são provavelmente inimitáveis noutras regiões do mundo, e portanto aí podem conseguir, e quem diz para Portugal diz para a Itália, que tem um perfil, para a Espanha, que tem um perfil semelhante àquilo que Portugal tem, e estas portanto são grandes oportunidades, e naturalmente as tintas, não é? Mas as tintas também estão aqui relacionadas com o couro e também naturalmente com o têxtil, não é? Portanto, porquê? Porque a cor faz parte da moda. Tudo isto, todas as oportunidades que eu vos deixo aqui são oportunidades que estão muito relacionadas com um país que olha para si como fazendo calçado de moda e não sapato. E, portanto, vejo aqui estas 5 oportunidades, seis oportunidades que eu acho que podem ser muito interessantes para os produtores brasileiros. Resumindo, e este acho que é mesmo o slide final, o que é que nós conseguimos, o que é valorizado aqui? A qualidade acrescida no produto. Como eu vos disse, o preço não é fator fundamental, é um fator importante, mas não é o fundamental. A inovação nos materiais e nos conceitos, porquê? Porque se faz moda, mas também tenta incorporar sustentabilidade, porque esse vai ser o desafio do futuro e vai ser valorizado no mercado pelas novas gerações. Olhem para Portugal como uma plataforma para a Espanha e para a Itália, muito importante, porque Portugal é um país interessante, mas é um país pequeno, não deixa de ser interessante do ponto de vista do setor calçadista, porque está bem acima da sua dimensão, mas Espanha e Itália, meus amigos, está aqui ao ladinho. E como fizeram os turcos, que puseram da Turquia um hub em Portugal, também não foi porque Portugal era o melhor mercado, não, é porque Portugal tem condições logísticas para endereçar Espanha e Itália também num curto espaço de tempo. Eu, se tiver um armazém e se tiver produto para colocar rapidamente no meu cliente em Espanha, eu consigo fazê-lo, não é? Aliás, a minha cidade é mais próxima de Espanha do que de outras cidades em Portugal. Eu estou à mesma distância da Corunha que estou de Lisboa, e a Corunha é a sede da Inditex, não é? Portanto, tem lá a sede da Inditex, estou à mesma distância de Madrid do que estou do Algarve. Portanto, é importante olhar para Portugal como um país que é pequeno não só na sua população, mas também na sua dimensão. E ser pequeno tem uma vantagem, que se cruza rápido e se está nos outros países também rapidamente. A oportunidade made in China, a oportunidade not made in China, eu acho que hoje é um momento, e é um momento muito interessante para que empresas que não são chinesas possam ser ouvidas pelos fornecedores. E, por fim, a qualificação da marca e das características que possam vir a apresentar no mercado. Portanto, se não me engano, este é mesmo o último slide, acertei finalmente, e deixava aqui um espaço para questões, interação, tudo aquilo que entenderem como pertinente. Muito obrigado, Rui. Nossa, foi uma aula aí sobre o mercado português, né? E acho que ficou bem claro aí que existe um nicho muito importante que a gente pode aproveitar aí como Brasil, né? Como uma indústria, enfim, né? Como um coletivo. Pessoal, a gente deixa aberto, né? Então, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui conosco, né? A gente já sabe do horário um pouco avançado. Mas aqueles que têm dúvida, enfim, se quiserem abrir aí a câmera e o microfone e trocar um pouco mais de experiência com o Rui, por favor, fiquem à vontade. Posso começar? Por favor. Bom, Rui, muito obrigada, né? Muito elucidativa a explicação, realmente aprendi bastante. Eu sou a pessoa responsável por desenvolver a exportação da Ecosimpo, que é somos 100% sustentáveis já há 12 anos, quando ninguém ouvia falar disso.
E hoje a gente tem um desafio no Brasil, a gente está bastante bem posicionado, mas nós temos o desafio de levar a nossa marca para o mundo, né? E com relação a Portugal, eu acho que tem uma sinergia bastante interessante, mas o que eu queria te perguntar é como você enxerga que isso é possível de ser feito? Qual seria o modelo de negócio mais viável para que a gente possa levar a nossa marca de sustentabilidade e ser fornecedor dos calçadistas em Portugal? Muito bem. Não estou mutado, estou bem. Muito bem. Jacqueline, o standard da indústria calçadista é muito de agenciamento. É muito de agenciamento. E, portanto, a forma mais simples de se começar é de facto de tentar ter um agente, um representante no mercado que vá abrindo portas, alguém que conheça bem o mercado, conheça as fábricas, que vá abrindo portas. Tipicamente essas pessoas, o setor é grande, mas é pequeno no sentido que todos conhecem uns aos outros e, portanto, aí não é a dificuldade. O que eu acho que você tem que se preparar é para me responder à questão difícil, que é, muito bem, Jacqueline, eu tenho uma encomenda para si, coloca-me aqui no fim desta semana? Não, hoje é quarta-feira, é difícil, mas preciso disto terça no máximo. Essa é que é a questão mais difícil de trabalhar. Não. Mas repare que esta questão pode fazer... teria que montar um estoque avançado, enfim, né? Teria que montar uma distribuição ou um estoque avançado. Eu parou aqui um pouco, mas eu entendi o que disse. É isso que você tem que pensar. Montar essa distribuição, esse estoque avançado, não fica assim tão caro quanto isso. É mesmo logística. O que você tem que pensar primeiro é logística. É que produto é que eu vou colocar no estoque, estocar o espaço físico é barato. E depois também com o agente a colocar de um sítio ao outro, isso aí também não é relevante. O que você tem que fazer é pensar primeiro quais são, até mesmo a ótica de um agenciamento ou de estudo de mercado, é pensar o que é que estão aqui a produzir em termos de fast fashion em Portugal e Espanha. Começar só por Portugal e Espanha, perceber o que é que eles estão a produzir em termos de sustentabilidade, o que é que eu posso contribuir. E a partir daí entender, porque o seu produto, como é tão específico, eles podem aguardar não para esta coleção, mas para a próxima. Podem aguardar não para esta produção de pequena série, mas para a próxima. E se você vir que aquilo tem capacidade, então consegue evoluir para pensar na logística. E, portanto, eu acho que esses dois passos são passos fundamentais. Em primeiro lugar, você pode fazer duas formas. Pode fazer uma missão, vem cá da empresa, vem conhecer, que eu acho que é sempre fundamental, conhecer a indústria, mais do que dizer, aqui aquele agente, eu conheço um cara que ele conhece bem, eles todos conhecem bem, mas é bom também que o empresário e a pessoa que está do lado de lá conheça a indústria, saiba quem são as pessoas, o que é que elas vestem, o que é que elas falam. Às vezes falam coisas estranhas, mas também assim é interessante ver. Vem ver o setor, se quiser, numa fase inicial, e depois também não é necessário, é só mesmo para com grande conhecimento e para ficar com o faro, o cheiro, não é? Sentir o feeling do que é o produto que é bom e o que não é. E a partir daí, quer dizer, o setor calçadista em todo o mundo funciona com agenciamento. Eu não sei, você está onde? Peço desculpa, já em que sítio do Brasil é que está? Estamos com um showroom em São Paulo, mas a fábrica é americana, é 1h30 de São Paulo. É estado de São Paulo, mas é no interior, né? E você vende certamente para clientes, sei lá, no Rio Grande do Sul, em Manaus, não? No Brasil todo, no Brasil todo. Pronto. Portanto, deve vender também com um sistema de agenciamento, não é? E representação. Sim. É réplica. É exatamente a mesma coisa. O que você faz no Brasil
tem que transpor para aqui. Tem especificidades, é diferente, mas o setor calçadista, por ser tão internacional, tem uma coisa fabulosa, que é, ele é muito parecido em todo o lado. Que é bom nesse aspecto. Portanto, eu acho que seria assim, por agenciamento ou representação, não mexa muito no que você está a fazer aí, faça semelhante, que há aqui as duas questões, olhe para Portugal, mas também para a Espanha ao mesmo tempo, se possível também para a Itália, mas pelo menos Portugal e Espanha é juntinho, e depois prepare-se para o grande desafio, que é o desafio, não estou a dizer que vai ser sempre assim, mas prepare-se para esse desafio, porque isso vai chegar, que é, eu preciso de produto rápido, na minha fábrica, e pouco. Preciso pouco e rápido. Porquê? Porque eu vou produzir uma série pequena, e vou poder produzir com rapidez. Agora, num primeiro momento, antes de montar uma estrutura própria de distribuição, você acha que existem distribuidores que nós pudéssemos procurar para iniciar os negócios? Sim. Existe no setor, em Portugal, a figura do agente, a figura do representante, a figura do armazenista. Portanto, você tem o armazenista que é um grossista, não é? Que compra, que estoca e que vende por sua conta e risco. Você tem o agente, que é alguém que partilha o risco consigo, que vende e ganha uma comissão sobre a venda, não é? E depois tem o representante, que é um misto de agente e de funcionário da empresa. Portanto, é uma questão de ver, isso existe muito, e você pode testar várias formas. Não é difícil, não é? Só é trabalhoso. Obrigada, muito obrigada, viu, Rui? Obrigado, Jaqueline. A Sintegal tem algumas ações previstas para Portugal, né? A gente ia realizar algumas atividades esse ano, como missão e participar da Feira da Espanha, mas em 2022, com certeza, a gente vai estar lá no mercado, né? A gente realizou uma missão para Portugal no final de 2019, né? Então, a gente vai voltar porque Portugal entrou no nosso projeto com a Apex como mercado-alvo, né? E possivelmente traremos também alguns compradores aí nos eventos que a gente faz, tá? Alguém mais gostaria de perguntar, tirar alguma dúvida com o Rui? Para a gente não se alongar muito também, fique à vontade para abrir o microfone e perguntar. Não? Então... Olá, boa noite. Opa. Boa tarde. Vai lá, Meu Adriano. nome é Adriano, tudo bem? Eu não trabalho com calçados, trabalho com bolsas, né? Bolsas e acessórios. Assim, gostaria de saber, por exemplo, devido à proximidade, né, de Portugal com outros países que são também grandes produtores de bolsas, né? Se a nossa dificuldade ou a nossa, digamos assim, nossa vantagem para a gente exportar para Portugal seria a questão do preço mesmo. Como ele falou, que o preço é primordial, mas também não é tão necessário, né? Gostaria de saber se a gente tem essa facilidade também, essa questão aí. Tem. Também com bolsas também. Sim. A indústria calçadista é muito semelhante à marroquinaria e é muito semelhante ao têxtil. O paradigma é todo o mesmo. O paradigma todo que aqui está ou você produz luxo ou você produz fast fashion para coisas parecidas com a Inditex. Ou produz Louis Vuitton, Tommy, Giorgio Armani, ou então produz para Zara e por aí fora. Na Zara, no Inditex, naquilo que são os mais pequenos, onde as vossas coisas poderiam entrar, aí o preço é muito importante. Se você entrar no mundo Inditex, o preço é muitíssimo importante. Se você entrar junto de fornecedores que já trabalham em private labeling para estas
marcas que prezam a qualidade, então o preço não é importante. Aqui é a mesma coisa, não é? Quer dizer, a qualidade, eu costumo dizer que eu trabalho com 3 tripés, que são preço, prazo e qualidade. E você pode escolher 2. Se você escolher preço e prazo, então não tem qualidade, Adriano. Se você escolher prazo e qualidade, então não tem preço, não é? E se você escolher qualidade e prazo, então qualidade e preço, então não tem prazo. Portanto, se você for para o segmento mais elevado, você tem que apresentar uma qualidade bastante boa e o preço aí não é o fundamental. Se você tentar ir para um segmento onde de facto se vende bolsa e mala a 10, 15 euros, então aí o preço vai ser fundamental, não é? Mas é igual como no setor calçadista. Se você produzir para alguém que vende um sapato a 200 euros, ele não vai estar a discutir se a qualidade imagina, você fabrica linha ou couro ou uma coisa qualquer, ou até mesmo a própria mala. Se você entregar uma parte da mala ou a mala por inteiro e ele vender por 200 euros, ele não vai estar a discutir consigo se lhe vai pagar 196 ou se lhe vai pagar 96 ou 97, não é? Agora, se ele estiver a vender a sua bolsa por 15, então ele vai discutir consigo se vai lhe pagar 9,99 ou 9,98. Portanto, tem um pouco a ver com a segmentação de clientes que vai fazer. Tá ok, muito obrigado. Foi um prazer. Bom, aos sobreviventes, né? Vamos encerrando para a gente não se adiantar também muito, avançar muito na noite. Queria agradecer a Vânia, que começou conosco ali falando um pouco sobre o projeto de exportação do Sebrae, né? Aqueles que tiverem interesse podem procurar ali a equipe de relacionamento da Sintecal. Agradecer ao Rui, né? As vantagens do digital é isso, né? A gente está em contato aí com os mercados e quem está acompanhando, né, no dia a dia lá as movimentações, que daqui a gente consegue ter só um panorama geral, né? A gente não consegue observar no detalhe, então o digital facilita isso e ao mesmo tempo, né, gostaríamos de todos estar em Portugal vendo, né, em loco todo esse movimento, né? Esperamos que ano que vem a gente possa estar aí. Muito obrigado a todos, então, que chegaram até aqui. A gente fica à disposição, né, tanto o Rui como a Vânia, como eu, a Sintecal, para ir conversando, avançando aí sobre novos projetos. E até uma próxima, né? Em breve estaremos aí com outros mercados. Boa noite a todos. Muito obrigado.